Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos para mais uma aula onde nós vamos falar um pouquinho sobre a massa dos átomos, tá bom? Na aula passada, nós definimos o que era a unidade de massa atômica, que era aquele padrão que a gente usava para pesar os átomos, e falamos sobre a massa atômica dos isótopos. Bom, nessa aula, então, nós vamos falar da massa atômica dos elementos, ok? Vamos lá? Bom, mas o que é a massa atômica de um elemento? Bom, a gente tem que lembrar que os elementos são formados por vários isótopos. Por exemplo, o hidrogênio aí, ó, é formado por 3 isótopos. O hidrogênio 1, 2 e 3. E cada um desses isótopos tem uma massa diferente. A massa do hidrogênio 1 é 1, do hidrogênio 2 é 2 e do hidrogênio 3 é 3. Mas quando eu pego uma amostra que contém hidrogênios, eu estou pegando sempre os 3 isótopos do hidrogênio. Então, eu não posso falar da massa só de um deles, eu preciso falar da massa desse conjunto inteiro, do elemento químico hidrogênio. A mesma coisa se eu for pensar no carbono, eu tenho vários isótopos. Quando eu pego uma amostra que contém carbono, eu estou pegando vários isótopos do carbono. Então, eu preciso de uma massa que represente este conjunto todo, todos os isótopos. E como é que eu faço isso? É simples, se eu tenho vários isótopos e cada um tem uma massa, eu faço uma média entre as massas desses isótopos. E isso é o que a gente chama de massa atômica do elemento. Mas não é uma média comum, é uma média que a gente chama de média ponderada. O que é uma média ponderada? Ela vai levar em conta a quantidade que eu tenho de cada isótopo, ou como a gente pode ver aí na tabela, a abundância desse isótopo, ok? Então vamos lá, ó. Massa atômica do elemento nada mais é do que uma média ponderada entre as massas dos isótopos, ok? Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no que significa bem essa média ponderada primeiro? Bom, vamos lá então ver o que é média ponderada. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma sala de aula, certo? E eu quero saber qual que é a média de idade dos alunos desta sala de aula. Vamos imaginar que essa sala de aula tem 20 alunos e que a idade desses alunos está distribuída da seguinte forma. Eu tenho 15 alunos que têm 14 anos, 4 alunos que têm 15 anos e um aluno com 16 anos, ok? Bom, como é que eu faço a média disso daqui? Bom, a média simples seria eu pegar as idades, né? 14, 15 e 16, somar e dividir por 3. Mas não é essa a média que eu quero. Eu quero uma média que leve em consideração a quantidade de alunos que tem 14 anos, que tem 15 anos, que tem 16. Isso é uma média ponderada. Então como é que eu faço para calcular essa média? Eu vou pegar lá, ó, eu tenho 15 alunos com 14 anos, então eu tenho que somar todos esses alunos que têm 14 anos, certo? Então eu vou pegar e fazer o seguinte, vou pegar a quantidade que eu tenho e multiplicar pela idade. Eu tenho 15 alunos com 14 anos, então 15 vezes 14. Vou somar isso com os alunos que têm 15 anos, que são 4, então 4 vezes 15. E vou somar com os alunos que têm 16, um aluno que tem 16. E vou dividir isso pelo total de alunos da sala, ou seja, eu vou dividir isso por 20, ok? Bom, vamos pegar esses dois números aqui para a gente poder entender o que significa cada um deles, o 15 e o 14. O 15 representa a quantidade de alunos que têm uma certa idade. Então, a quantidade de alunos que têm uma idade de 14 anos. Então, o que eu fiz foi pegar a quantidade e multiplicar pela idade que ele tem, certo? Porque eu quero a média de idade. Então, eu tenho 15 alunos com 14 anos. Então, eu estou repetindo 14 15 vezes, ok? Fiz a mesma coisa com os outros. E se eu faço essa conta, eu vou ter uma média de 14,3 anos. Reparem que essa média é bem próxima de 14, que é o que tem maior número de alunos. Então, quando eu faço essa média ponderada, essa média vai ser um valor bem próximo daquele que é a quantidade ou da idade mais abundante, no caso 14 anos, ok? Bom, e como é que a gente aplica isso à massa atômica do elemento? Bom, vamos imaginar que eu tenho um elemento químico aqui, cloro, e ele tem dois isótopos, cloro 35 e cloro 37. O cloro 35, eu tenho 75% dos átomos que formam o elemento químico cloro de cloro 35. Claro, 25% de cloro 37.
Vamos pegar aqui aquela média que a gente fez da idade de vocês ali, tá? Da idade daquela sala de aula, beleza? E vamos ver como é que a gente aplicaria isso dentro da massa atômica do elemento. Bom, o que eu vou fazer? Lembra que eu peguei aqui, ó, a quantidade? Bom, no caso do cloro, vou pegar o cloro 35 primeiro. A quantidade que eu tenho de cloro 35 é 75%. Então eu vou pegar 75 e multiplicar pelo quê? Pela massa. Por que pela massa? Olha só. Lá na sala, o que eu queria não era uma média da idade, então eu peguei a quantidade e multipliquei pela idade. Aqui, como o que eu quero é a média da massa, então eu vou pegar a quantidade e multiplicar pela massa do isótopo, que no caso aqui é 35. Então eu vou fazer aqui 75 vezes 35. E vou somar isso com a mesma coisa para o cloro 37, ou seja, a quantidade 25 vezes a massa dele, 37. E nesse caso eu vou dividir pela soma, pelo total de átomos. Como a abundância ou a quantidade é dada em porcentagem, se eu somar as porcentagens, isso vai dar 100%. Então, dividido por 100. Fazendo essa média, eu vou ter ali como resposta 35,5U. Então, a média ponderada entre as massas dos isótopos do cloro é 35,5U. Reparem que, obviamente, essa média ficou bem próxima daquele isótopo que é o mais abundante, ok? Entenderam, então, como funciona? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder fixar e ver se a gente realmente entendeu esses conceitos, ok? Vamos lá? Vamos, então, fazer o exercício número 1, que diz o seguinte. As tabelas periódicas indicam o valor 12,01U para a massa atômica do elemento carbono, que é composto de 3 isótopos. Está lá o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. E aqui eu tenho a abundância de cada um deles, ok? Como a massa atômica é uma média ponderada, é provável que o seu valor seja mais próximo do isótopo mais ou menos abundante. Bom, como nós vimos anteriormente na aula, a massa atômica média, que é esse 12,01U, vai ser mais próxima do isótopo mais abundante. Então, ó, o isótopo mais abundante não é o isótopo carbono 12, o isótopo 12, ele é o mais abundante. Então, a massa, a média, que é 12,01, é mais próxima do mais abundante. Então, vamos colocar aqui. Vai ser mais próxima do mais abundante, ok? Vamos então para o item B. Construa a expressão algébrica da média ponderada do elemento carbono e calcule-a. Então, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar um pause no vídeo para resolver esse item B, ok? Eu quero que vocês calculem, usando esses valores aqui, a média ponderada do carbono. É claro que ele já me deu essa média aqui, ó, tá bom? Mas eu quero confirmar. Então vocês vão escrever aquela expressão, substituindo todos esses valores e fazendo a conta para verificar se realmente vai dar 12,1. Só façam o seguinte. Como o carbono 14, a quantidade dele é muito pequenininha, ou seja, desprezível, nós vamos desprezar então o carbono 14, ok? Nós vamos fazer só com o carbono 12 e o carbono 13. Então vai lá, dá uma pausa, tenta fazer e depois volta para ver a resolução, ok? Então vamos fazer aqui a resolução. Então como é que vai ser a média dos isótopos do carbono? Então vamos lá, eu vou pegar primeiro a quantidade que eu tenho, 99, vezes a massa desse isótopo, 12. Isso daqui eu vou somar com 1 vezes 13. E tudo isso dividido pela soma das abundâncias, que vai dar sempre 100%. E aí, claro que se você fez essa conta, você vai encontrar 12,01, como era de se esperar, ok? Vamos então para o exercício número 2, que diz assim, ó. O elemento químico boro, utilizado na fabricação de vidros especiais, tem massa atômica igual a 10,8U. Ou seja, essa já é a média ponderada entre as massas dos isótopos.
Sabendo que o elemento é formado pelos isótopos boro 10 e boro 11, qual é a porcentagem de cada isótopo na mistura isotópica? Bom, pessoal, ele me disse aqui que eu tenho o boro 10 e o boro 11, mas ele não me deu a porcentagem ou a abundância desses isótopos, porque é exatamente o que ele quer que eu determine. Como eu não sei, eu vou chamar aqui de X%, né? Como sendo a abundância do isótopo 10. Como eu não sei se essas abundâncias são iguais, aqui eu vou chamar de Y, ok? Como eu calcularia então a média, se eu soubesse esses valores de X e Y? Eu calcularia assim, ó. A quantidade do isótopo 10, X, vezes a massa dele, 10, mais a quantidade do isótopo 11, Y, vezes a massa dele, 11. Tudo isso dividido por 100. Por quê? Porque eu estou dando em porcentagem. O total, claro, vai ser 100%. Isso vai ser igual a 10,81, ok? Como eu tenho duas incógnitas aqui, para eu resolver isso eu preciso fazer um sistema, ou seja, eu preciso de mais uma equação. Que na verdade eu já falei aqui, ó. Lembra? A quantidade de x mais y, que é a porcentagem, que é a abundância, tem que dar 100%. Então, ó, a gente pode fazer o seguinte: x é igual a 100 menos y. Então eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e substituir lá, ok? Então vai ficar assim, ó. No lugar de x eu vou colocar 100 menos y, certo? Vezes 10. Mais y vezes 11, 11y. Bom, vou fazer o seguinte, já vou passar isso multiplicando para lá. Então vai ficar 100 vezes 10,8, que vai dar 1080, ok? Então vamos lá. Aqui eu preciso fazer distributivo, então 10 vezes 100, 1000. 10 vezes menos y, menos 10y, mais 11y, igual a 1080, beleza? Aqui, ó, vou passar isso para lá, então vai ficar assim, ó, 11y menos 10y vai ser igual a 1080 menos 1000. 11y menos 10y, y. 1080 menos 1000, 80. Ou seja, o valor de y é de 80%. Então, se aqui é 80%, o valor de x tem que ser 20%, ok? Então, esta é a resposta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!